Olá, sejam muito bem-vindos. Está começando a palestra sobre a ascensão dos super-heróis no cinema. Isso porque a gente está vivendo um momento onde os super-heróis estão em alta, os filmes de super-heróis estão em alta. E pra quem... a gente tá tendo aí mais ou menos 3, 4 filmes, 5 filmes num ano. Isso é impensável pra quem viveu os anos 80 e 90 consumindo quadrinhos. Era uma loucura você imaginar que você teria 5 filmes de super-herói em um ano, tendo Vingadores, tendo Batman contra Super-Homem. Isso é o sonho nerd. Mas eu quero comentar aqui nessa palestra com vocês como a gente chegou hoje nesse estado que a gente está com os super-heróis no cinema, quais foram os caminhos que nos trouxeram até aqui. Falar um pouco, obviamente, da Marvel e da DC, que são as maiores empresas que estão capitaneando tudo isso, né? São as duas empresas rivais, entre aspas, nesse segmento. Então eu quero comentar um pouquinho da história delas, comentar o perfil de cada uma e também falar do impacto que esses filmes representam no cinema e no mercado cinematográfico, porque... Cara, 5 filmes de super-herói ou mais ainda, né? Eu não tô chutando aqui. Ou mais por ano, é uma coisa impressionante a grana que esses filmes faturam. Então tem muita coisa pra falar, certo? Pra você que não me conhece, meu nome é Ricardo Rente, eu tenho 27 anos e sou designer de formação. Eu não sou crítico de cinema, eu não sou formado em nada de cinema, nunca fiz nenhum curso relacionado a esse assunto. Eu sou um entusiasta, eu gosto de assistir filmes e gosto de pensar sobre os filmes. Eu acredito que os filmes não são só um bando de imagens que está sendo exibido pra gente, né? Tem todo um significado por trás dele ali. Então eu gosto sempre de pensar, de conversar, de ler alguma outra coisa, mas nunca me aprofundei para realmente estudar e me formar em alguma coisa. Então, achei super pertinente trazer esse assunto, que eu acho que é um tema bem interessante. Todo mundo gosta, né? Eu acho difícil quem não gosta de filme de herói. É uma coisa bacana pra caramba, né? Então, como eu falei no início, as duas empresas que comandam, né, que estão capitaneando esses super-heróis no cinema, nós temos a Marvel e a DC. A Marvel, a gente tem que primeiro falar, obviamente, da Marvel Comics, a empresa de quadrinhos, né? A Marvel Comics já tem 75 anos, ela foi criada em 39, e ela, digamos que é a maior empresa nesse segmento, é a líder de vendas, é a que tem os heróis talvez mais populares. Sobre o selo da Marvel, a gente tem os X-Men, a gente tem o Homem-Aranha, tem o Quarteto Fantástico, tem o Homem de Ferro, Capitão América, Thor, Hulk, ou seja, vários heróis aí que a gente tá cansado de ouvir falar desde que a gente é pequeno, não é verdade? E um fato interessante em relação à Marvel é que ela foi comprada em 2009 pela Disney pela bagatela de 4 bilhões de dólares, ou seja, não é pouca coisa, não é verdade? E do outro lado nós temos a DC. A DC é um pouquinho mais antiga, ela foi fundada em 34, era conhecida como a National Comics e depois passou a ser conhecida como a DC, que significa Detective Comics, que era a principal publicação desse grupo. No começo dela foi onde o Batman, por exemplo, surgiu, nas páginas da Detective Comics. E debaixo do guarda-chuva da DC a gente tem o Super-Homem, Batman, Lanterna Verde, Mulher Maravilha, a Liga da Justiça ali como um todo, né? A DC, ela faz parte da Time Warner, que é aí a empresa, o conglomerado, onde a gente também encontra a Warner Bros, né? O estúdio onde a gente, né, faz os filmes lá, como Harry Potter, Matrix e tal. E é por isso que todos os filmes da DC saem pela Warner. As duas empresas já têm incursões no meio audiovisual há muito tempo. E a primeira que deu o passo inicial aí foi a DC em 51 com um filme chamado Superman and the Mole Man. E serviu como piloto aí da série Adventures of Superman, que durou de 52 a 58. Não repara que eu tô com uma colinha aqui porque tem muita data. E aí em 66 a DC faz outra tentativa com um filme do Batman, derivado daquela série de TV do Adam West, do Burt Ward também. Então, não era... Também era um filme com total cara de TV, né? Não tinha muita diferença, até porque os caras também não tinham tantos recursos pra fazer muitos efeitos especiais, uma produção tão maior assim do que eles já tinham com a série de TV, que já tinha várias restrições orçamentárias, não é verdade? E aí, o que a gente mais vai ter de emblemático, assim, da DC e de super-heróis no cinema são os filmes do Super-Homem com Christopher Reeve, o primeiro deles de 78, onde a gente tem... foram 4 filmes feitos, na verdade, então a gente tem 2 filmes que a galera curte, onde a gente tem o ápice, digamos assim, no segundo filme, lá com o filme com Zod e tudo mais, e depois a gente tem 2 filmes, o 3 e o 4, que são terríveis, que afundaram a franquia. O terceiro, então, eles colocaram o Richard Pryor, né, que era um mega comediante na época. O filme ganhou todo um outro tom bizarro, e o quarto filme, sei lá, acho que 10 entre 10 pessoas falam que o filme é uma bosta, e que se o Super-Homem na época inovou com as questões dos efeitos especiais, de, pô, como é
que as pessoas... Era um grande choque na época ver o cara voando, né? A gente sabe que a gente vê hoje em dia, a gente acha super tosco, aquele chroma key, aquele fundo mega falso, mas na época era um choque. E aí o pessoal reclama que até o último filme, que foi de 87, no ano em que eu nasci, é o pior no quesito de efeitos especiais. Então, terrível, né? O declínio da franquia. E aí, depois disso, a gente só vai ter... Isso foi em 87, o último filme, que é Em Busca da Paz. E a gente só vai ter depois, em 89, o primeiro filme do Batman com o Tim Burton, tendo Michael Keaton aí como o Batman e o Jack Nicholson fazendo aí o Coringa. O Jack Nicholson, que na época teve um mega alarde, porque ele ganhava parte das bilheterias, era um acordo inédito na época, ele levou uma grana por esse papel como o Coringa, e ficou marcada aí como um grande vilão, um vilão icônico do cinema, até, obviamente, a gente em 2008 ter aí o Batman Dark Knight Returns, onde a gente teve o Coringa do Heath Ledger, que também ficou mega marcado. Então o Coringa do Jack Nicholson deixou de ser o Coringa definitivo. A gente depois teve uma sequência que foi o Batman Retorno, também com o Tim Burton, esse foi de 92, onde a gente tem o Christopher Walker, o Lando Calrissian, né, o Billy Dee Williams do Star Wars também, a Michelle Pfeiffer, o Danny DeVito. E esse Batman é a primeira iniciativa, digamos assim, de um filme sério mesmo do Batman, né? Porque antes o que a gente tinha, a referência do Batman que a gente tinha, era aquela papagaiada, aquela galhofa da série do Adam West, que era cômica, né? E o filme do Tim Burton, ele colocou toda aquela estética que a gente já tá cansado de conhecer, e deu aí um Batman sombrio, uma Gotham City suja e visceral e... incrível, né? Não parecia uma cidade realmente real, e foram filmes marcados, filmes que eu particularmente gosto muito. Só que aí a gente vai ter em 95 o Batman Eternamente, onde sai o Tim Burton e sai o Michael Keaton também. O Michael Keaton, que tinha sido uma escalação, tinha sido um desejo do Tim Burton para ser o Bruce Wayne. Eles tinham trabalhado juntos lá no Beetlejuice. E depois que saiu o Tim Burton, entrou aí o Joel Schumacher. Primeiro ele fez o Batman Eternamente, que é esse de 95, com o Val Kilmer como o Batman. Você tem a Drew Barrymore, tem a Nicole Kidman, e como vilões você tem o Jim Carrey e o Tommy Lee Jones. E é muito louco, você vê que o filme já é completamente diferente dos dois do Tim Burton. E logo de cara pela estética, né? O filme é bem mais colorido, né? Ele é bem menos dark do que os dois primeiros filmes. E bem mais cômico também, né? Você vê que a mão do Joel Schumacher, o cara tem uma pegada completamente diferente do Tim Burton. E até é engraçado, porque quando você vê making off, assim, do pessoal falando da produção e tudo mais, o próprio Tommy Lee Jones queria saber como é que ele deveria interpretar o Duas Caras. E aí o Joel Schumacher falava, do like Jim, ou seja, faça como Jim Carrey. E, pô, do Jim Carrey, a charada dele era aquela loucura, esse Ventura, né? Aquela atuação totalmente performática do Jim Carrey, né? Aquela atuação corporal, exagerada, que é a característica dele. E aí você tem o Tommy Lee Jones meio que fazendo a mesma coisa, então são dois vilões bem parecidos, assim. Você tem o Chris O'Donnell também aqui como o Robin. Então é um filme... esteticamente e a linguagem do filme é bem diferente dos dois primeiros, né? E aí a gente tem o tão famigerado Batman e Robin de 97, que também é do Joel Schumacher. Então, se ele tinha segurado um pouco a mão dele no Batman Eternamente, cara, aqui no Batman e Robin ele, cara, com todo respeito, mas solta a franga. O filme é ridículo, ele é extremamente colorido, extremamente cafona. Você pega pelo próprio Batmóvel do filme, que ele é... Cara, ele tem neon no carro, tipo, não tem nada a ver com a ideia do personagem. E o filme traz... Sai o Val Kilmer como Michael Keaton, entra o George Clooney e você tem a Uma Thurman e o Arnold Schwarzenegger como os vilões. E tem a Alicia Silverstone também como a Batgirl. E, cara, quando você tem um filme de o vilão é o Schwarzenegger... Eu adoro Schwarzenegger, mas, né, a gente sabe que ele não é um ator lá tão virtuoso. E deu no que deu, o filme é eleito, acho que qualquer notícia que você vai ver sobre piores filmes do cinema, Batman e Robin tá lá figurando. E o Joel Schumacher já declarou, até no próprio Blu-ray da coleção do Batman, ele diz, me desculpa, eu tentei fazer o melhor filme, mas não deu certo. Enfim, você vê que esses filmes do Batman e Robin, o Batman Eternamente, tem muito mais a cara da série do Adam West do que a própria linguagem que o Tim Burton tava empregando, né? E é triste porque você vê que vários elementos ali continuam, como atores continuam. Então, assim, é uma sequência, não um remake, né? Então, por que o Joel Schumacher não tentou transformar essa linguagem já introduzida nos primeiros filmes, ao invés de
sei lá, dar um giro e fazer outra coisa, né? Eles iam fazer um filme, uma sequência desse Batman e Robin, mas obviamente a crítica caiu em cima, de bilheteria ele até foi bem, mas a crítica caiu em cima e o Batman aí afundou a franquia do Batman no cinema. E onde estava a Marvel nesse tempo todo, né? A DC brilhava muito mais nessa época, nos anos 80 e 90, nos anos 70, 80 e 90, os filmes deles são muito mais relembrados pela gente. E a Marvel fez algumas tentativas em seriados com a série do Capitão América, a série do Doutor Estranho e a série do Hulk lá com o Lou Ferrigno, talvez seja aí a série mais reconhecida da Marvel. Eles também fizeram algumas tentativas no cinema. A primeira, que foi em 86 com o filme do Howard the Duck, que a gente viu Howard the Duck agora no Guardiões da Galáxia, mas ele já teve um filme em 86, que tinha lá a produção do George Lucas, né, de Star Wars, tinha a Lea Thompson do De Volta para o Futuro, e também em 89 tem o filme do Justiceiro, né, do Punisher, com o Dolph Lundgren, ou seja, nada memorável. E aí eles também fizeram uma tentativa por volta de 95 com o filme do Quarteto Fantástico, e no filme nem foi lançado porque, cara, o nego viu que tava uma bomba, e você encontra aí, se você botar no YouTube, você encontra trailer desse filme, é terrível. E aí o que a gente vai lhe dizer é o seguinte, nessa época, nos anos 80, os quadrinhos estavam em baixa, as vendas não estavam lá bombando, embora a Marvel e a DC tivesse aí fazendo filmes, e a Marvel tivesse dando bem na TV, com desenhos animados do X-Men, do Homem-Aranha, que a gente lembra pra caramba aí, o desenho animado do Batman também, acho que é de 91, que é, porra, um clássico. O que a gente pode dizer é o seguinte, nessa época a maré não estava tão boa como tá hoje pra Marvel. E eles tiveram um monte de problemas lá na parte executiva deles, dos gestores ali da Marvel. Teve troca de gestores, teve cara que rolou polêmica, o cara desviou grana da empresa. Enfim, cara, teve uma loucura. E aí no finalzinho dos anos 90, diante de tantos problemas internos e externos, a Marvel abriu falência. Isso quer dizer o quê? Abrir falência não quer dizer que a empresa faliu. Ela entra sob uma proteção do governo ali para que ela não quebre. Então ela tem umas certas isenções fiscais e apoios para conseguir se reerguer. E nessa abertura de falência aí, eles venderam as propriedades intelectuais deles. Ou seja, o Homem-Aranha, o Wolverine, o Quarteto Fantástico, o Demolidor, eles venderam os direitos desses personagens para os estúdios. Ou seja, se a Fox quisesse fazer um filme, você tem um direito aqui, a gente está vendendo para vocês podem fazer o filme da nossa propriedade intelectual aqui, da nossa marca. Nessa daí, a empresa funda a Marvel Filmes, ou seja, que era um escritório, uma parte da empresa totalmente dedicada a trabalhar em acordo com as produtoras para produzir os filmes. Ou seja, então nessa venda aí, a gente teve a Fox comprando o Demolidor, comprando o Homem-Aranha, comprando os X-Men, foi a Fox também comprou os X-Men, a gente teve a Universal comprando o Hulk, ou seja, foi daí que a gente viu todos esses filmes saindo, essa iniciativa desses filmes começarem a sair tanto no finalzinho dos anos 90 como nos anos 2000, foi por causa dessa venda de propriedade intelectual da Marvel, que até aquele momento não tinha feito uma boa incursão no cinema. Então, enquanto a gente tem nesse primeiro momento a DC esfriando ali os motores depois de ter afundado a franquia do Batman, a gente tem em 98 a Marvel vindo com Blade, o Caçador de Vampiros, de 98 também. Muita gente sabia que o Blade era um personagem da Marvel, apesar dele aparecer no desenho do Homem-Aranha também, e a gente pode dizer que esse primeiro filme do Blade é o começo de tudo. Esse filme é em parceria com a New Line, a gente tem aí o Wesley Snipes como o Blade, cara. E o filme, ele foi bem de crítica e ele foi bem de público, ou seja, ele também ganhou grana. Então por isso que ele pode ser dito como o pontapé inicial, apesar do Blade não ser um personagem lá tão popular assim, não é verdade? Então, talvez o sucesso do Blade, até diante, ele vem de 98, o Batman e Robin de 97. O Blade foi um filme também levado a sério, foi um filme tratando os super-heróis de forma séria. Então, ao contrário do que a gente viu do próprio Batman e Robin, que foi uma total galhofada, cara, cartão de crédito do Batman, pelo amor de Deus, né? Total galhofada, até os dois últimos filmes do Super-Homem. Então foi um filme feito como um filme mesmo, e não como uma coisa boboca de criança super-herói, entendeu? E aí a gente teve, o Blade ganhou uma sequência em 2002 com Blade 2 e depois em 2004 com Blade Trinity, esse sim que foi criticado, o nego não gostou e também afundou a franquia. Não afundou, né? Meio que encerrou a franquia do Blade, o Wesley Snipes foi preso também por sonegação fiscal, saiu agora falando que quer fazer mais um Blade, mas não sei se vai rolar. Enfim, e aí a gente tem 2 anos depois
Se o Blade já foi o pontapé inicial, esse filme sim foi, ó, agora os super-heróis, a era dos super-heróis está começando, que foi o filme dos X-Men, dirigido pelo Bryan Singer. E foi um filme, eu lembro, eu era bem novo, eu devia ter, sei lá, 13, 12 anos na época, e caramba, eu não esperava esse filme, eu lembro na época eu não gostei, porque ele é um filme bem diferente da estética do quadrinho, bem diferente da estética do desenho animado, que era o que a gente já estava acostumado. Todos os X-Men ali tem um visual mais soturno, né? Todos eles vestem preto, né? Aqueles colãs, né? Mega coloridos. E o filme o Bryan Singer, que já tinha dirigido Os Suspeitos, né? O Unusual Suspects, em 97, eu acredito eu, com o Kevin Spacey, o Gabriel Byrne também, que é um filme bem elogiado. Ele fez esse filme de coração, ele lutou pra fazer esse filme acontecer, porque ele é muito fã dos X-Men. E o que acontece é o seguinte, cara, o orçamento do filme foi minúsculo, foi tipo 75 milhões e o cara teve pouquíssimo tempo pra fazer. Então, esse filme é mega datado. Se a gente for assistir hoje, você dá pra ver que é mega datado, os efeitos especiais são toscos, mas era um filme que o Bryan Singer tinha que fazer uma coisa contida ali, né? Ele não poderia extrapolar muito porque ele não tinha orçamento nem tempo pra isso. Nessa proposta, nesse arroz com feijão, ele fez muito bem feito. E isso daí abriu os olhos pra todo mundo para esse mercado de heróis. Então, olha só, o filme custou 75 milhões, mas faturou 240 milhões e rendeu uma continuação X-Men 2 em 2003, que todo mundo elogia, fala que é talvez o melhor filme dos mutantes aí. Eu não sei, eu nunca parei pra pensar para escolher um desses filmes. E o X-Men 2, ele é um filme também, o Bryan Singer tendo mais grana, você vê que até em escala ele é maior, ele tem efeitos especiais muito mais impressionantes, ele tem sets muito maiores, então só nessas pequenas coisas, até no ritmo dele, o ritmo dele é completamente diferente do primeiro X-Men, e ele datou bem menos do que o primeiro X-Men também. E aí o que acontece é o seguinte, depois que terminou esse X-Men 2, né, super elogiado, todo mundo gostou, ficou aquelas pontas soltas ali do filme, por exemplo, com a Jean Grey, lá na questão da Fênix, o Bryan Singer recebeu o convite para dirigir o retorno do Super-Homem aos cinemas. E o Bryan Singer também era super fã dos filmes do Christopher Reeve, também queria fazer esse filme. Tu vai dar pra ver que o Bryan Singer é um mega nerd, né? E ele falou, olha só, Fox, eu vou lá fazer o Super-Homem, mas, cara, eu quero fazer o X-Men 3. A Fox falou, meu querido, se você for fazer o Super-Homem, a gente vai fazer o X-Men 3, a gente não vai te esperar. E aí o Bryan Singer teve que escolher e foi fazer o Super-Homem o Retorno, de 2006, com o Brandon Routh, que é um filme que ele é uma continuação direta dos filmes do Christopher Reeve, e o tanto que o Brandon Routh lembra muito o Christopher Reeve, a trilha sonora, tem o Marlon Brando, enfim, é um filme, ele é uma sequência direta, como se não tivesse passado todos os anos. É um filme que eu gosto muito, apesar de ele não ser um filme de ação, ele é um filme muito mais introspectivo, ele é um filme muito mais quieto, ele não é um filme tão barulhento, não é um filme tão... A não ser a primeira cena, quando ele tem que salvar a Lois Lane lá do avião. Depois do filme ele é muito mais da relação do super-homem com os seres humanos e com a Lois Lane do que um filme de super-herói, de porrada com um super-vilão, que foi, por exemplo, Man of Steel, que eu falo daqui a pouquinho pra vocês. E esse próprio super-homem, apesar de ter ido bem de bilheteria, também não foi bem de crítica, o pessoal não curtiu muito essa pegada que o Bryan Singer quis dar ao Superman o Retorno. O filme também rolou rumores de que ele teria uma continuação, mas não rolou. Mas voltando aos X-Men, sem o Bryan Singer, a Fox chegou e chamou o Brett Ratner, que foi o diretor aí da série Hora do Rush, né, dos 3 Hora do Rush, e dirigiu Hércules também agora em 2014. E o Brett Ratner já chegou no meio do caminho, a produção já estava rolando, ele teve que, né, pegar o bonde andando. E o X-Men 3 aí tem muita gente que critica o X-Men 3, o confronto final. Muita gente critica, muita gente não gosta desse filme porque ele adapta a saga da Fênix, né, que é uma das sagas mega importantes do universo dos X-Men. E ele elimina, ele é bem polêmico assim, ao ponto de eliminar personagens principais, como a Jean Grey, o Professor Xavier, o Ciclope e tudo mais. Enfim, eu gosto do filme, eu acho que ele é um filme bem mais escandaloso, digamos assim, que os dois primeiros. Ele é bem mais megalomaníaco, tem cenas de ação, aquela cena de ação, o efeito roller coaster, né? O efeito montanha-russa, que é aquela ação desenfreada, que a música é alta, berrando, e aquele coral, aquela orquestra, né? A nota alta, enfim, é toda a pegada do Brett Ratner de fazer esse tipo de filme. E é bem diferente também da pegada do Bryan Singer, mas eu gosto e eu acho que é bacana. Mas apesar também desse filme deixar pontas, essa primeira trilogia também parecia dada como encerrada.
A Marvel não, a Fox, nesse meio tempo, queria continuar expandindo o universo dos X-Men, o que faz total sentido, visto que o universo dos X-Men é enorme, cara. Com 1 milhão de personagens, 1 milhão de histórias e dá pra ser aproveitado. E aí, na época, se falava muito de fazer filmes solos do Wolverine, do Professor Xavier, do Magneto. Do Magneto, então, eu lembro que teve até um roteiro que vazou na internet, mas não foi pra frente esses projetos. Só o do Wolverine, que foi em 2009, dirigido pelo Gavin Hood, e que é um lixo completo, eu posso dizer. Cara, o filme é uma porcaria. Eu volto a falar daquela galhofada, o filme cai naquela galhofada. É um filme bobo, é um filme que não respeita o espectador. Ele trata o espectador como um bobo, assim. A trama é completamente furada, não faz sentido nenhum. Mas isso não desmotivou os caras a fazerem outro filme do X-Men, que veio Primeira Classe em 2011, dando meio que reboot da franquia aí, trazendo o James McAvoy e o Michael Fassbender nos papéis do Xavier e do Magneto, trazendo todo, tipo assim, o começo, né, dos X-Men. Também tem um quadrinho dos X-Men que trata sobre isso, sobre o começo desse grupo, os primeiros alunos, digamos assim. E foi um filme bacana, foi um filme elogiado, o pessoal gostou. E aí em 2013 eles lançam o Wolverine Imortal, que embora seja superior ao filme anterior do Wolverine, não é bom de forma alguma, é um filme também furado, é um filme lento, é um filme que tem um ritmo complicado. E aí, pra surpresa de todo mundo, em 2014 vem X-Men Dias de um Futuro Esquecido, onde volta o Bryan Singer, né, que tinha dirigiu o Super-Homem, depois ele dirigiu Operação Valkyria com Tom Cruise. Eu não lembro se ele dirigiu um outro filme nesse meio termo, e aí falou, cara, eu quero fazer, e fez esse filme com coração, postava direto no Twitter informações sobre esses filmes e tudo mais, e assumiu pra fazer um filme aí, fazendo uma reunião dessas duas timelines, né? O que é meio complicado, porque existe a timeline cinematográfica dos X-Men é completamente furada, tem um monte de incongruência, o filme vem com a proposta de tentar meio costurar isso aí, funciona em alguns aspectos, não funciona em outros, e aí a gente faz vista grossa. O grande problema nessa franquia dos X-Men é o seguinte: a gente vai ter agora em 2016 o X-Men Apocalipse, que também vai tratar aí um dos vilões mais clássicos dos X-Men, um vilão super poderoso, vai ser em 2016 isso, também com Bryan Singer. E em 2017 a gente vai ter o terceiro filme solo do Wolverine, os caras vão tentar fazer de novo. E o problema é o seguinte, olha só, o primeiro filme dos X-Men é de 2000, esse do Wolverine vai ser 2017, ou seja, 17 anos você vendo essa mesma franquia. E assim, cara, embora eu goste de vários aspectos dessa franquia, eu não sou um leitor ávido de quadrinhos, eu leio uma ou outra coisa, e você dá pra ver que a franquia dos X-Men no cinema ela é bem diferente dos quadrinhos, é uma outra pegada. Então, eu particularmente sinto a vontade de ver uns X-Men no cinema mais parecido com os quadrinhos. Embora eu ame, eu não vou nem falar que eu adoro, eu amo o Hugh Jackman, eu adoro o trabalho desse cara. Eu gostaria de ver um Wolverine com uma outra pegada, porque a gente sabe que o Wolverine do Hugh Jackman, ele tem um mega respeito ao personagem, não é o Wolverine que a gente vê nos quadrinhos. Então é complicado por esse aspecto. Assim, a Fox não vai largar o osso desse filme, porque se ela não fizer filmes, assim como todas as outras produtoras, se não fizer filme, ela perde os direitos voltam pra Marvel e eles vão explorar essa franquia dos X-Men até não poder mais. O problema é unicamente isso que eu tô falando, a questão dessa linguagem, né? A gente tá vendo uma linguagem que é velha, assim, ó, que funcionou nos anos 2000 para apresentar uns heróis numa época que a gente não tinha filme de heróis. Então ele era um filme mais sério. Hoje em dia, a gente poderia hoje em dia ter os filmes do X-Men um pouco mais galhofado no bom sentido, um pouco mais brincalhão, um pouco mais colorido nesse sentido. Então, vamos, né, ter a esperança aí de que algum dia venha esse tipo de coisa. Mas olha só, deixa eu adiantar rapidinho aqui que tem muita coisa pra falar. A gente tem, nos anos 2000 foram todos esses, a gente teve filme de herói pra dar e vender. Então só a Fox, olha só, a gente teve em 2003 o filme do Demolidor com Ben Affleck, que pô, a galera detesta, e o coitado Ben Affleck é criticado até hoje nos projetos que ele faz por conta desse filme, virou uma mancha na carreira do cara. A gente teve a Elektra, que é um spin-off do Demolidor, né? Tá no mesmo universo do Demolidor com a Jennifer Garner, que também foi um filme terrível. Eu não vi o filme todo, eu vi algumas cenas, achei horroroso e também não deu certo, tanto que os direitos do Demolidor voltaram agora pra Marvel. A Marvel vai estar fazendo agora uma série do Demolidor pra Netflix, porque chegou a Fox e falou, olha só, não vou fazer mais nada com esse cara aí, ó, toma esse personagem que eu não quero mais saber dele. Então os direitos voltaram pra Marvel. E aí,
A Lionsgate fez o Justiceiro, que a gente teve o filme do Dolph Lundgren em 89, a gente teve o Justiceiro em 2004 com Thomas Jane e em 2008 com Ray Stevenson. Stevenson, acredito que seja o nome dele, que faz um barbudão que aparece no filme do Thor, é um amigo do Thor lá, barbudão, parece um anão, enfim. O Ray Stevenson faz o Punisher em 2008 e o Thomas Jane em 2004. Aí a Columbia faz o Motoqueiro Fantasma, que também é da Marvel, em 2007 e 2012 com o Nicolas Cage. O primeiro filme não foi bem de bilheteria, não foi bem de crítica, mas o Nicolas Cage brigou pra conseguir fazer esse filme, lutou pra fazer ele sair do papel. Teve o segundo filme que eu não assisti e também não deu certo e parece que o cara desistiu. E a Universal fez o filme do Hulk em 2003, dirigido pelo Ang Lee, né, que fez o Segredo de Brokeback Mountain, As Aventuras de Pi agora também, que tava aí no Oscar. E ele fez com Eric Bana em 2003 esse filme que divide opiniões, é um filme que trata, ele dá uma pegada bem quadrinhos, de uma forma literal, se você vê os planos que ele faz, a edição que ele faz, é bem quadrinho nesse aspecto, mas foi um filme que de repente talvez faltou no aspecto aventura, ação, porque a computação gráfica naquela época, apesar de a gente ter alguns feitos como esse próprio Hulk feito em computação gráfica, o Gollum no Senhor dos Anéis, ainda era precário e não dava pra fazer tanta coisa como hoje, não é verdade? E aí acontece o seguinte, a Universal também não quero saber mais, não vou fazer mais nada com o Hulk, devolveu os direitos pra Marvel, e aí vem a Marvel em 2008 e começa a dar mais um passo nessa presença dela no cinema. E o que acontece é o seguinte, a Marvel, como eu falei, ela era Marvel Filmes, ou seja, ela fazia coprodução dos filmes com esses estúdios, com a Fox, com a Sony, com a Lionsgate, e aí os caras chegaram e se transformaram na Marvel Studios, ou seja, agora nós vamos ser os próprios produtores dos filmes, nós vamos produzir, nós vamos lançar, nós vamos dirigir, vamos fazer tudo e vão sair com o nosso selo Marvel Studios, com a gente tratando os nossos heróis da maneira como deve ser tratada. E aí vem o Kevin Feige se tornando o chefão criativo lá da Marvel Studios. O Kevin Feige, ele era assistente do Avi Arad. O Avi Arad é um cara que já tá nesse universo de quadrinhos há muitos anos e boa parte, várias das propriedades intelectuais, como o Homem-Aranha, por exemplo, são dele, não é da Sony. Hoje ele trabalha, ele tem algumas ações da Sony, ele também tá ali na cadeira ali de executivos da Sony, mas os direitos do Homem-Aranha são dele, ele comprou esses direitos. Então, o Kevin Feige era assistente desse cara e depois disso se tornou aí, foi ascendendo até virar essa cadeira do chefão criativo ali da Marvel Studios. E o Kevin Feige tem sido o capitão de todos esses filmes até hoje. Ele tem sido o cara que tem amarrado todas essas cordas, todas essas frentes para os filmes da Marvel terem uma coesão no cinema, e a gente está vivendo isso, todos esses filmes que estão saindo aqui agora, muito disso é em parte pelo trabalho dele. E aí em 2008 a gente teve primeiro Homem de Ferro, que, cara, ninguém esperava esse filme. Eu mesmo só fui saber na época, eu já tinha o blog do Território Nerd, eu fiquei sabendo na época da Comic Con, quando saiu um trailer lá e que todo mundo, explodiu a cabeça de todo mundo, ninguém esperava, ninguém conhecia o Homem de Ferro, só o nerdão mesmo, de raiz, que lia quadrinho e que gostava do Homem de Ferro, mas muita gente não sabia que era ele. E veio com o Robert Downey Jr., que foi um cara que tinha muita... era visado como um grande, pra te apontar como um dos grandes atores de Hollywood, principalmente depois que ele fez o Chaplin, lá acho que no começo dos anos 90, se eu não tô enganado, mas aí teve vários problemas pessoais, problemas com drogas, afundou a carreira, e aí foi voltando, fez o Kiss Kiss Bang Bang, eu não lembro o nome do filme em português, com o... Ai, gente, como é que é o nome desse cara? Com o Shane Black, isso, ele fez o filme com o Shane Black, e aí veio fazendo o Homem de Ferro, e também ninguém acreditava que ele poderia... ele fazendo um filme de herói, enfim, e o filme foi um sucesso, muito em parte a presença do Robert Downey Jr. Vale dizer também que o diretor desse filme, que era o Jon Favreau, cara, ele é um ator, é um cara que fazia muito comédia, fez ponto em Friends e era um diretor também mais de comédia. E também, você não colocaria o cara fazer um filme de herói, na verdade, mas o cara foi lá, fez, e foi um cara que também capitaneou aí despontou pra ser a cara do Homem de Ferro, e a gente vê hoje em dia ele aí sendo, personificando o Homem de Ferro, indo com o mesmo visual nos eventos e tal. O cara foi total responsável por isso. E aí, nesse mesmo ano, a gente já tem... Ou melhor, antes disso, logo no final desse Homem de Ferro, a gente já tem uma coisa que acho que ninguém esperava, que é uma cena pós-créditos apresentando Nick Fury falando sobre o Projeto Vingadores. Então, assim...
quem não era realmente nerd raiz ficou tipo, hã? O que esse cara tá falando? Quem é esse cara de tapa-olho, né? E aí, cara, foi o primeiro passo da Marvel Studios pra criar essa mega saga que eles têm hoje, né? E a gente tem também em 2008 o Incrível Hulk, que, né, como eu falei, tinha sido feito pela Universal, os direitos voltaram pra Marvel e eles fizeram um filme dessa vez com o Edward Norton, com também toda outra pegada, fazendo realmente um remake. E embora o filme não tenha, oh meu Deus, explodido na crítica, todo mundo ter gostado, também não fez tanta grana assim, mas não foi um fracasso. E também no final do Incrível Hulk a gente tinha uma ceninha com o Tony Stark e aí todo mundo, cara, o que tá acontecendo? O que a Marvel tá criando aí, né? 2 anos depois eles vêm com Homem de Ferro 2, e que é um filme que, também trazendo todo mundo de volta, Jon Favreau e tudo mais, eles colocam dessa vez o Mickey Rourke pra ser o vilão do filme, e é um filme que irregular. Ele é um filme que, ao mesmo tempo que ele tenta ser uma sequência do filme do Homem-Aranha, ele é um filme pré-Vingadores, porque ele coloca muitas pistas do que vai vir ali dos Vingadores. Tem a própria uma ligação do Tony Stark ali com o pai dele, com a iniciativa com a SHIELD, né, o passado da SHIELD e tudo mais. O próprio Mickey Rourke já deu declarações que detestou a experiência, porque a Marvel cortou muito do trabalho que ele fez. Enfim, foi um filme que sofreu com essa presença executiva. A gente sempre sabe que é a pior coisa que a gente tem, né? Você tem um lado criativo e tem um lado executivo. Quando um lado, né, briga com o outro, acaba sempre dando merda. E o Homem de Ferro 2 não foge a esse caso, né? Também entra nesse caso aí. E aí em 2011 a gente tem Thor e Capitão América, o Primeiro Vingador. O Thor foi um filme... Não foi um filme bacana. Eles trouxeram o Kenneth Branagh pra dirigir o filme. E é um cara que também é surpreendente, um cara desse dirigindo um filme de herói. E não é um filme regular, é um filme que tem efeitos especiais fracos, é um filme com uma história fraca. Novamente, não é um filme que decepcionou, nem em bilheteria também, nem em crítica, mas é um filme que ficou ali na média. E o Capitão América, o Primeiro Vingador, também trazendo o Chris Evans, que tinha feito o Quarteto Fantástico, tinha feito o Tocha Humana no Quarteto Fantástico e veio aqui agora como o Capitão América. Eu adoro ele como Capitão América, acho que funciona muito bem. Mas são 2 filmes assim que não desagrada, mas também não amo de paixão, não é verdade? Enfim, o que importa é que com isso a Marvel já tinha estabelecido aí, tinha botado os pilares do que viria a ser Os Vingadores. E a gente pode, cara, assim, você pode não gostar dos Vingadores e tudo mais, eu tenho várias ressalvas em relação ao filme, mas o que não dá pra considerar é que Os Vingadores é um marco nessa história de super-heróis no cinema, e ele vai ser extremamente relevante pra influenciar outros estúdios, que eu já falo isso daqui a pouquinho com vocês. E Os Vingadores, embora ele seja um filme que ele tenha muita comédia, eu acho que ele, por exemplo, é um filme muito longo, ele sofre de ritmo, principalmente no começo dele, que ele tem que amarrar, ele tem que juntar ali todo mundo, né? Então, embora o filme não tenha que apresentar os heróis, porque eles já tiveram filmes solos pra apresentar esses heróis, você tem que amarrar esses caras todos. Então o filme sofre um pouquinho com esse ritmo inicial, mas a batalha final é aquele orgasmo nerd, é a ação, é efeito especial pra caramba, assim. E eu acho que tem que ser isso, entendeu? A gente... um caso que a gente vê muito é, por exemplo, a trilogia do Nolan, do Dark Knight, que foi um mega sucesso. Ela foi uma trilogia que acabou influenciando também outros estúdios, assim como Vingadores, mas de uma maneira... Como é que... É meio leviano dizer ruim, mas enfim. Quando veio o Christopher Nolan em 2006 com Batman Begins, e ele veio com uma pegada totalmente diferente do que a gente tinha visto até hoje do Batman no cinema, né? Foi aquela pegada séria, sombria, pé no chão, real, né? Até a medida do possível. E esses 3 filmes do Dark Knight, o Batman Begins, Dark Knight Returns, a trilogia Dark Knight, eu a considero como se fosse uma graphic novel do Christopher Nolan, entendeu? O que é a graphic novel? Aquela edição fechadinha, aquela história com início, meio e fim, a parte ali dos comics periódicos, né? E a série Dark Knight, ela tem essa estética crua, né? É menos super-heróica, né? Ela é bem pé no chão mesmo. Acabou influenciando outros estúdios a achar que, não, então peraí, então um filme de herói ela tem que ser sombrio e escuro também, porque é isso, tipo que o Batman deu certo, a gente tem que seguir isso por aí também. E não funciona, né? Não é assim que funciona, não é só você botar uma coisa sombria que vai dar certo. A trilogia Dark Knight ela é muito maior do que só isso, não é verdade?
E Os Vingadores, ela é totalmente o contraponto a isso. Ele é um filme colorido, divertido, como eu falei, efeito especial, é o Hulk esmaga, é aquela aventura pra você ir comer pipoca, se divertir e não exigir muito daquilo ali. E eu não vejo nenhum problema em relação a isso. Novamente, comparando com a trilogia do Dark Knight, são dois filmes completamente diferentes, com outra pegada. Não é à toa que eles vão meio que... Eu não vou dizer dar um reboot, porque como eu falei, eu considero a trilogia do Christopher Nolan fechada ali nela mesmo. Por isso que eles estão agora não pegando o Christian Bale, não pegando toda essa estética dessa trilogia e estão ainda indo com outro Batman pra colocar agora aí nessa franquia que a Warner tá querendo fazer. A questão é o seguinte, se os Vingadores não tivessem dado certo, ou se tivesse sido um filme irregular, eu não sei do que seria da Marvel Studios hoje, mas o filme deu certo pra caramba e hoje ele é a terceira maior bilheteria de Hollywood. Seguindo aí veio Avatar, Titanic e Vingadores, o que é um mega feito pra Marvel Studios e dá uma mega moral pra eles continuarem a fazer filmes. Então você vai ver a fase 2, né, eles se dividem esses filmes de fase 1, fase 2 e tudo mais. A fase 2 da Marvel é não completamente diferente, mas ela é bem superior à primeira fase. A gente tem o Homem de Ferro 3 e o Thor, o Mundo Sombrio em 2013. E o Homem de Ferro também é um filme muito criticado, muita gente não gosta. Eu acho um filme muito bacana. Mas a gente tem o Thor, por exemplo, no Mundo Sombrio, e você vê que ele é muito, muito diferente ao primeiro Thor. Ele é muito superior. Não tem o Kenneth Branagh dirigindo, é o Alan Taylor que tinha dirigido Game of Thrones, ele vem pro Thor e ele dá tudo uma outra pegada. Você vê que o primeiro Thor, ele é muito fantasioso de uma forma negativa, assim, você tem aqueles cenários em computação gráfica de Asgard, e é meio que isso, né, assim, você não sente o cheiro do lugar, você não consegue sentir que aquele lugar realmente existe, e o segundo filme ele é bem diferente nesse aspecto. Você vai nos guetos ali, nas ruas ali de Asgard, então é um filme muito superior ao meu ver nesses aspectos. E uma coisa que eu já comentei muito lá no meu canal, eu falo muito desses dois, do Homem de Ferro e do Thor, são filmes que eles têm um certo template. A estrutura deles é muito parecida e isso na época me deu um temor de que a Marvel Studios fosse seguir esse caminho. De tipo assim, você pode ver assim, o Homem de Ferro 3 e o Thor. Você vê que o filme começa com um flashback ali tentando explicar um pouco da plot do filme, e aí depois você tem um grande twist no meio, você tem muito humor misturado à ação final grandiosa e humor misturado aquilo ali, a presença do humor muito forte. Então, eu fiquei meio preocupado de que o sucesso dos Vingadores fosse deixar a Marvel ali meio numa situação confortável e tipo, olha só, a gente não precisa se esforçar muito, que o filme já deu certo aqui, vamos seguir essa formulazinha. Ainda bem que eu estava errado, porque vem 2014 e a gente tem o Soldado Invernal no começo do ano, que é um filme, acho que ninguém esperava que ele fosse ser o que ele foi. É um filme totalmente pé no chão, é um filme de espionagem, é um filme de conspiração, de intriga, ele lembra Bourne em muitos aspectos. É bem diferente do primeiro Capitão América, é bem diferente de Thor, por exemplo, é tudo, até dos Vingadores, é toda uma outra pegada. Então foi bom ver a Marvel evoluindo os filmes solo, entendeu? Para que cada filme solo, o grito é assim, cada filme solo não evoluísse tanta coisa para que não influenciasse os filmes dos Vingadores, mas foi bom ver que a gente estava completamente errado. E aí, outro grande sucesso, Guardiões da Galáxia, também em 2014. Também ninguém esperava que o filme fosse dar certo, porque os Guardiões era, sei lá, a série C de heróis da Marvel, era só, cara, tinha que ser muito nerdão pra conhecer Guardiões da Galáxia, pra acompanhar os quadrinhos do Guardiões da Galáxia, que não eram nem publicados aqui no Brasil. Então, mas a Marvel mostrou que, e aí, cara, a gente faz um filme bem feito e todo mundo vai curtir, apresentou personagens novos, adorei ver o frescor de ver uma história que não é uma sequência, ver uma história original, ver mundos novos. E é um filme que ele também tem muita pegada dos clássicos filmes de espaço, assim, dos anos 70 e 80. Ele lembra muito Star Wars em vários aspectos. E o próprio James Gunn fala em entrevistas que foi uma grande inspiração de fazer, o James Gunn, diretor, de fazer esse filme com essa pegada, essa aventura clássica espacial, e eu achei que foi demais. E não é à toa que os dois filmes foram as duas maiores bilheterias de 2014, e são mega filmes também elogiados.
E, cara, só mostrou também que a Marvel parece estar consegue fazer. Se eles, mostra assim, olha só, a gente tem esses heróis aqui, a gente não tem as nossas maiores franquias, né, como os X-Men e o Homem-Aranha, mas a gente vai pegar essa galera menor aqui e vai fazer filme bacana. E foi o que a gente teve com Guardiões. Então, olha só. A gente tem já tudo caminhado agora pro Vingadores Era de Ultron, que vai ser em 2015. E o que a gente sabe é o seguinte: os Vingadores influenciaram os estúdios, como eu comentei, igual o Dark Knight influenciou na estética dark e tudo mais, que influenciou diversos outros filmes, não necessariamente relacionados a heróis. E os Vingadores influenciaram no aspecto universo cinematográfico. O que acontece? Para um estúdio, o que é importante? O cara quer ter um lucro certo, né? O cara não quer investir num filme que vai ser um fiasco de bilheteria, que não vai se pagar, que vai ser um fracasso. Então, quando você tem uma franquia, é meio que uma grana certa, né, de certa forma. Porque o cara que viu o filme anterior, de uma forma geral, vai querer ver o filme seguinte. Então, a gente teve o Senhor dos Anéis, por exemplo, que na área fantástica também acontece isso. A gente teve o Senhor dos Anéis, os 3 filmes no começo dos anos 2000. A gente tem a franquia do Harry Potter, que, pô, durou aí até, foi 2012, 2011, sei lá, o último filme. E o que os estúdios querem é isso, e nem todos eles conseguem. A Universal tá tentando agora com a franquia Velozes e Furiosos, e aí, o que os caras viram? Pô, olha só, a Marvel, ela fez esses filmes solo, ou seja, é uma grana já, né, ali garantida, e fez o crossover de todo esse universo, e é a 3ª maior bilheteria do mundo. Então o caminho é esse, vamos todo mundo ter universo cinematográfico, e é o que a gente tá vendo. Então olha só, só pra você ter uma ideia, antes de falar dos heróis, por exemplo, a Universal, como eu falei, tá fazendo aí tentando fazer com os Velozes e Furiosos, que é uma franquia, ele tá tentando criar um universo de monstros no cinema. Então, eles vão fazer agora, eles fizeram o Drácula Untold agora, contando a história do Drácula, ele é um filme de monstro, e aí vai ter agora o reboot da Múmia, então tentando criar um universo cinematográfico desses monstros mitológicos, desses monstros clássicos como Múmia, vampiro, lobisomem, né? Então eles estão tentando criar uma coisa ali. A Legendary, que fez o Godzilla, também vai fazer o reboot do King Kong, e aí o pessoal... eles também fizeram Pacific Rim, então o pessoal está falando, pô, será que eles vão tentar criar um universo cinematográfico aí também? E aí a gente, do outro lado, tem a DC, que embora não tenha dado certo com o Super-Homem, teve a trilogia Dark Knight, como eu falei, ela é fechadinha, não faz sentido, você não consegue imaginar o Super-Homem naquele universo. Só que a DC tá tentando fazer o universo cinematográfico deles também. Fez em 2013 o Man of Steel, que pra mim é um filme terrível, é um filme que ele é um filme que perde direção, ele começa com uma... Você vai assistir, ele é um filme intimista de um certo aspecto, assim, é um filme sujo, né, ele não é coloridão, ele é um filme dark, né, com essa estética dark aí, tentando ir na personalidade, tentando entender a história do Super-Homem, tudo que aconteceu na vida dele pra gente compreender como esse garoto virou um homem e virou esse herói. E depois o filme vira um carnaval, vira uns Transformers com uma cena de... Os caras ignoram qualquer coisa. A primeira parte do filme é uma coisa, a segunda parte é outra coisa, com uma ação desenfreada, louca, efeito especial, 30 minutos de batalha, eu acho um desastre. Mas e outra, assim, o filme deu dinheiro, mas também não foi lá tão bem criticado, não foi lá tão bem elogiado, né? E aí, mas isso não impediu da Warner falar, cara, a gente vai tentar fazer um universo cinematográfico. Então o que acontece? Eles anunciaram para 2016 o filme Batman e Superman, que inicialmente seria a sequência do Super-Homem, aí veio o Batman com o Ben Affleck, e esse filme vai mostrar o confronto deles dois, que aparece na HQ do Cavaleiro das Trevas, do Frank Miller, que é uma coisa também que todo fã que leu esse quadrinho sempre quis ver isso no cinema. E esse filme vai servir de pontapé para o universo cinematográfico da DC no cinema. E é engraçado, porque eles vão fazer meio que o contrário do que a Marvel fez, né? A Marvel primeiro lança solo, depois juntou todo mundo. Eles já vão mostrar todo mundo junto e depois vamos conhecer um pouquinho desse cara aqui, um pouquinho desse cara ali. Vai dar certo ou não vai? Não sei, meu querido. Isso daí a gente vai ver quando sair. Eu, particularmente, não acho que seja uma boa ideia. Eles vão colocar no Batman Super-Homem um monte de easter egg, um monte de ponta solta para se desenvolver nos próximos filmes. E isso, por exemplo, me leva a minha crítica à série O Espetacular Homem-Aranha da Sony, que eles também querendo criar esse universo cinematográfico. O Homem-Aranha, que é capitaneado pelo Avi Arad, que eu comentei com vocês, que é o detentor aí dos direitos do Homem-Aranha. E eles falam assim, tipo, a gente tem Homem-Aranha, vamos criar o universo Homem-Aranha no cinema, então fazer filmes spin-off de personagens do Homem-Aranha, como Venom, Gata Negra, fazer um filme do Sexteto Sinistro, um grupo de super vilões.
uma loucura. Os caras começaram a lançar data de filme, ó, o Espetacular Homem-Aranha 2 é tal dia, Sexteto Sinistro é tal ano, Gata Negra é tal ano, tal, e saiu anunciando. Lançaram o Espetacular Homem-Aranha 2, que é um filme horroroso também, terrível. É um filme que lança um monte de pontas soltas, coloca personagens que não tem propósito ali só pra servir num próximo filme. Isso pra mim é ruim, porque tipo, o filme ele tem que funcionar ali, não pode ser como eu vi muita gente falando do Man of Steel, que eu falei muito mal desse filme. O pessoal, não, mas no 2 vão explicar isso. Meu querido, não importa, o filme tem que funcionar no 1. É o 1 que eu tô vendo, não é o 2. O 2 é o 2, é outra coisa. E aí o Espetacular Homem-Aranha 2 provou que, né, mostrou aí que não é bem assim. Botaram um monte de ponta que não é resolvida, que seria usada em próximos filmes. Foi um filme mega criticado, foi um filme que não foi tão bem em bilheteria, e agora a própria Sony não sabe o que fazer com o Homem-Aranha e já tá meio que aí anunciando que talvez aconteça um reboot de novo do personagem, o que é terrível, porque você tem uma trilogia do Sam Raimi que eu particularmente adoro. O Homem-Aranha 2 pra mim é o melhor filme de super-heróis já feito. A gente tem o Homem-Aranha 3 que é um problema de estúdio, aquele filme ali, não é culpa do Sam Raimi, é um filme que teve muita intervenção do estúdio, que queria fazer um filme maior do que ele realmente foi, e o filme ficou frouxo, não deu certo, e os caras tiveram que fazer um reboot aí pra não perder os direitos do Homem-Aranha. Então, a Sony tá aí, tentando criar o seu universo cinematográfico. A DC anunciou filmes até 2020. Eles já estão colocando filme aí solo do Batman, filme solo do Super-Homem, filme da Liga da Justiça, filme do Aquaman, filme do Shazam, filme do Lanterna Verde, né? Que a gente teve aquele terrível com o Ryan Reynolds, anunciaram outro filme do Lanterna Verde. Tipo assim, os caras estão indo... Eles já anunciaram os atores até, então, tipo assim, os caras estão indo muito certos de que vai funcionar, né? E é como eu falei, eu acho ruim. O filme em si, a gente vai assistir o Batman e o Superman, e o filme em si tem um monte de ponta solta, um monte de personagem que não tem tanto propósito ali, porque eles vão ter propósito lá na frente, tipo, é justamente o contrário que a Marvel faz, né? Se você tem ali o personagem, por exemplo, a Viúva Negra, que até um exemplo ruim é a Viúva Negra no Homem de Ferro 2, mas ela aparece, ela tem uma presença, ela tem um papel no filme e ela vai aparecer nos outros. O Gavião Arqueiro, que aparece no Thor, é uma pontinha, ele tem uma presença ali e tal, tudo mais, mas ele vai aparecer lá na frente. Então, eu não sei se essa postura aí da DC de querer empurrar o universo cinematográfico, empurrar goela abaixo o universo cinematográfico, é uma coisa que funciona, certo? Pra fechar, a única coisa só que vale dizer é o seguinte, uma coisa também que vale a ser pensada sobre esses filmes é os filmes funcionarem por si só, né? O grande temor, que é o que eu falei, por exemplo, no começo da fase 2 da Marvel, era dos filmes serem tratados como episódios, né? Porque como a gente fala de uma série, a série tem, sei lá, 24 episódios. E são vários diretores que dirigem esse episódio. Vem lá o diretor e ele tem que dirigir aquele grupo de episódios e a estética que ele vai empregar ali não pode destoar da estética da série como um todo. Então o diretor fica um pouco amarrado ali sobre o que ele pode criar. E eu me pergunto até como é que vai isso nesses estúdios. Seja a DC tem o Zack Snyder aí dirigindo o próximo Batman e Super-Homem, dirigiu o Man of Steel, vai dirigir a Liga da Justiça. O quanto de liberdade esses diretores têm para criar filmes diferentes, entendeu? Para os filmes não ficarem iguais. E aí você vai me dizer, pô, Ricardo, a gente teve o Capitão América Winter Soldier, que é um filme que tem toda uma estética própria ali. A gente teve o Guardiões da Galáxia, que teve toda uma estética própria ali. E eu concordo com você, por exemplo, o próprio James Gunn é o cara que escreveu o roteiro do Guardiões da Galáxia, é um cara que pensou na trilha sonora, que é totalmente fundamental ali pro filme que ele criou, e é um cara que tá tomando ali as rédeas desse filme. Mas, por exemplo, a gente tem um outro exemplo do Edgar Wright no filme do Homem-Formiga, que era um cara que já tinha abraçado esse projeto. O Edgar Wright, que foi o diretor do Scott Pilgrim, Contra o Mundo também, que é um filme que eu adoro, que é um filme que tem uma estética super marcante. E é um cara que estava capitaneando esse projeto do Homem-Formiga desde antes do primeiro filme do Homem de Ferro. E aí o filme foi sendo evoluído, ele foi querendo fazer o filme, e aí chegou ano passado, ou esse ano não tô lembrado agora, e a Marvel anunciou que ele estava saindo fora por divergências criativas e colocaram o Peyton Reed para dirigir aí o Homem de Formiga, que eles já estão dirigindo, o filme vai estrear ano que vem.
E ao que parece, a briga desse cara foi isso. O Edgar Wright queria empregar muito da presença dele nos filmes, e a Marvel, olha só, meu querido, esse filme faz parte do universo, não pode ser assim, tem que se adequar. Então é uma coisa... a gente tá vendo muitos filmes aí, esses filmes de super-herói totalmente presentes, né? Como eu falei, 4, 5 filmes por ano, e como é que... Será que... A minha preocupação é da gente ficar vendo um filme igual, entendeu? Tomara que isso não aconteça. Tomara que a gente continue tendo bons exemplos como o próprio Guardiões da Galáxia, o próprio Capitão América, o Soldado Invernal, de filmes com a sua própria estética que independem desse universo. A gente tem bons exemplos e tem maus exemplos, como a Sony com o universo do Homem-Aranha e até o próprio Man of Steel também, que pega muito da estética do Nolan. O Nolan é um dos produtores do filme. Tem muita dessa estética, a estética que vai estar na Liga da Justiça, a estética que vai estar, consequentemente, nos outros filmes, né? Na Mulher Maravilha, no Aquaman. Então, eu particularmente não gosto de ver todos esses filmes iguais, assim. Mas resta a gente esperar pra ver o que vai acontecer nesse universo. O que a gente pode ter certeza é que a gente não vai tão cedo deixar de ver super-heróis no cinema, porque isso está se provando ser um mega mercado, é uma coisa que tá dando grana, é uma coisa divertida de ser visto, e a única coisa que eu realmente não gostaria de ver era esses filmes influenciando outros diretores, outros estúdios, como se todas as soluções agora fossem universos compartilhados de filmes, estéticas semelhantes em todos os filmes, porque a gente vai ficar vendo um repeteco, né? E eu, meu querido, particularmente estou cansado de ver isso. Certo, pessoal? Olha só, então eu vou ficando por aqui. Essa foi a palestra sobre a ascensão dos super-heróis no cinema. Eu espero que vocês tenham gostado. E agora, aquele momento de você deixar o seu comentário, o seu feedback aqui nos comentários, seja do blog ou do YouTube. Fique à vontade, eu quero saber a sua opinião. O que você acha dessa estética pasteurizada em todos os filmes? O que você acha desse movimento de filmes no cinema? O que você acha sobre essa enxurrada de filmes de heróis que a gente está tendo? Você acha que a gente vai enjoar em algum momento desses super-heróis? Será que é uma coisa que não tem como enjoar, é uma coisa que vai sempre se renovar e a gente vai acompanhar filmes de... Não tem como voltar atrás mais, agora a gente já tem ascensão de super-heróis, não tem mais como voltar atrás. Enfim, deixa aqui nos comentários, eu quero muito saber a sua opinião. E como você já deve saber, o Território Nerd tem um Patreon. O Território Nerd é um projeto financiado por crowdfunding, ou seja, boa parte dele existir é da ajuda da galera que acompanha. Não é bem ajuda, enfim, é a galera meio que dizendo, ó, eu acredito nesse teu projeto e ó, esse é o valor que eu vejo nesse teu trabalho. Então, cara, enfim, você tem nas suas mãos aí a ferramenta para manter esse projeto no ar e garantir, falar, cara, eu gosto do que você faz, eu quero que você continue fazendo o que você faz. É só ir lá em patreon.com/Território Nerd. Você não só vai estar ajudando o Território Nerd, como ainda vai poder acessar o conteúdo bônus, vai poder acessar o nosso grupo fechado no Facebook para trocar ideia, enfim, tem um monte de coisa bacana, mas o maior de tudo é poder ajudar esse projeto a continuar existindo. Nada melhor do que vocês que gostam do que eu faço para valorizar o que eu faço, não é verdade? Então é isso, um grande abraço e até a próxima.